Olá, olá, meus queridos e queridas, que é a professora Leise com vocês para mais uma aula de biologia. O assunto hoje serão relações interespecíficas desarmônicas. O que vem a ser relação interespecífica? Relação interespecífica são aquelas que acontecem entre indivíduos, olha só, de espécies diferentes. E desarmônica? Desarmônica é quando ocorre, prejuízo para pelo menos um dos envolvidos na relação. Então, no caso aqui, vamos supor que esse gatinho está querendo se alimentar desse ratinho. Então, quem vai ganhar? No caso, se o gato, que é o predador, conseguir matar e se alimentar do ratinho, o gato ganhou e o ratinho perdeu. Então, nesse tipo de relação, pelo menos um deles vai sair perdendo. Tudo bem? Vamos continuar. Nós veremos agora as relações interespecíficas, do tipo competição. Competição entre espécies diferentes. Mas, professora, para que eles competem, hein? Bom, meus anjos, o recurso no ambiente, eles são limitados, tá? Eles são limitados. Então, se você sai para se alimentar do mesmo tipo de ser, no mesmo horário, no mesmo local, a chance de você entrar em contato com aquele indivíduo é maior, né? Então, o que vai acontecer se você quer a mesma coisa que o outro indivíduo? Você vai entrar em competição. Então, vamos ver quem que vai ter a melhor estratégia para conseguir o seu objetivo. No caso aqui, alimento. Tá? Então, nós trazemos aqui o exemplo, desses indivíduos que estão entrando em confronto por conta dos recursos do meio. Mas, professora, o que seriam esses recursos? Água, alimento, o próprio território, tá? Então, no caso, esses indivíduos, quando eles são de espécies diferentes e eles querem a mesma coisa que o outro indivíduo da outra espécie, eu chamo de competição interespecífica. Eles competem por quê? Por alimento, por água, por território, ok? Então, é uma competição em que ocorre perda para pelo menos um desses envolvidos. Vejamos agora, meu anjo, o segundo tipo, Coloquei alguns tipos aqui para vocês, de relações interespecíficas desarmônicas. Quais seriam elas? O predatismo é uma delas. Então, o que é o predatismo? O predatismo é essa relação em que você tem um indivíduo que vai se alimentar do outro, o predador. Então, o predador é aquele ser que vai matar o outro indivíduo para poder se alimentar. Então, aqui nós temos o exemplo dessa leoa, tá? Essa leoa capturou essa gazelinha. Então, a gazelinha foi abatida por ela vai servir de alimento para ela. Então, a gazelinha é a presa, porque ela que vai ser o alimento do predador. E, no caso, a leoa é o predador, porque foi ela que matou para se alimentar. Então, no predatismo, essa relação em que o animal, no caso, um predador, mas pode ser também um animal, geralmente, um predador. E essa presa pode ser tanto um outro animal quanto um vegetal, tá bom? Então, esse predador, ele vai lá e caça e mata para se alimentar de outro indivíduo. No caso, a presa. Então, essa presa pode ser desde um outro animalzinho, como falei para vocês há pouco, quanto uma plantinha, ok? Então, mas eles comem quem? Indivíduos de espécies diferentes, porque se for da mesma espécie é chamado de canibalismo, lembram? Então, quem ganhou aqui? A onça ganhou. E esse morreu, perdeu. Então, essa é uma relação desarmônica, porque você tem um ganhando e o outro perdendo. Tranquilo? E aqui, ó, vou mostrar para vocês, esse indivíduo aqui, o guepardo, fazendo de tudo para conseguir se alimentar, tá? Então, ele faz de tudo para se alimentar. Então, correndo atrás da presa dele ali, E a presa fazendo de tudo para se manter viva.
Então, eles vão ter estratégias também, tanto para se manter viva, quanto para, né, para conseguir ter sucesso no que ele vai querer, tá? Então, meus anjos, aqui nós temos esses indivíduos tentando se manter vivos. Aí, como eu disse para vocês, né, nós temos aqui outro exemplo de predatismo, que é a herbivoria. Então, a herbivoria é uma forma de predação também. Só que, no caso, a presa é a planta. Falar, pessoal, eu nunca olhei por esse lado, né? De que esse indivíduo aqui, ele poderia ser uma presa. Mas é. Tá? Treina seus olhinhos aí. Então, no caso, essa lagarta é uma predadora nervosa e tá? Ela faz um estrago nas plantações. Então, ela está se alimentando do outro. Ah, mas é uma planta, mas é um ser vivo, tá? Então, a planta é um ser vivo e está servindo de presa, porque ela também tem que ter estratégias para poder capturar esse alimento, ok? E agora vamos lá. Camuflagem, né? A camuflagem são estratégias do predador e da presa para conseguir, ou predador, para conseguir driblar a presa e conseguir pegar ela de surpresa. E a presa também tem essa estratégia de camuflagem justamente para enganar o predador. Para ela conseguir, tipo, olha, eu vou conseguir me manter vivo aqui, tá? Então, por exemplo, olha só, eu gosto de filme de ninja, essas coisas, né? Vocês vão ver lá, por exemplo, o ninja com aquela roupa preta quando ele vai sair para alguma missão à noite. Ele não vai vestir uma roupa branca para ir na missão à noite, né? Por quê? Porque uma roupa branca no escuro você vai ver ela de longe. Mas aí ele põe aquela roupinha escura, né? Que só vai os olhinhos. E aí ele desce ali, ele consegue se camuflar com o ambiente. Então o que é camuflar? Ele vai se confundir com o ambiente. Ele vai passar desapercebido pelo ambiente. Então camuflagem é isso. Filme de guerra também, quando você vê os caras pintando o rosto, né? Então, o que nós temos ali? Nós temos um indivíduo tentando passar desapercebido, tentando se confundir com o meio, tá? E no caso, quando ele se confunde com o meio, seja por conta da forma física dele, que tem a mesma padrão de cor do ambiente, a gente chama de homocromia. Homo é igual, cromia, né? A cor do ambiente e a cor dos corpos daquele animal é a mesma. Então, homocromia é um tipo de camuflagem. E nós temos a outra, chamada homotipia. A professora, o que é essa homotipia? Homotipia é quando a espécie ela se assemelha, né, ao ambiente. A forma física dela se assemelha ao ambiente, tá? Então, homocromia é a cor da espécie que se confunde com o ambiente. Já na homotipia é a forma do corpo dela que se confunde com o ambiente. Olha o exemplo aqui lindo para você, essa coruja. Ó, quando você olha assim, você não dá uma, né? Vai, será que é coruja? Não, você pensa que é um tronco, um galho da árvore também. E essa rã aqui, olha só que coisa linda. Ela também passa desapercebida, você pensa que ela é o quê? Uma casca da árvore aqui, tá? Então aí nós temos o quê? Exemplos de camuflagem. Então é uma estratégia tanto do predador quanto da presa para conseguir vencer a competição ali, conseguir se alimentar e o outro conseguir se manter vivo. Tá? Continuando aqui. O mimetismo. Mimetismo, né, por exemplo, é quando uma espécie imita a outra. Tá? Então, mimetismo é copiar, é imitar. Então, o mimetismo é uma estratégia que eles animais utilizam, né, para se assemelhar, seja fisicamente com os outros animais. Ela pode ser utilizada para defesa da presa ou, no caso, uma estratégia do predador para atrair a presa para ele. Tá? Olha que linda essa imagem. Isso aqui é uma borboleta. E essa borboleta, com esse desenho aí desses olhos nas asas, consegue espantar um pouco os predadores dela, os pássaros. Que a hora que eles olham, dá a impressão que é uma coruja olhando para ele ou um outro pássaro. E aí eles não atacam, entende? Então é o que a gente chama de mimetismo. E nós temos dois tipos de mimetismo. O mimetismo batesiano,
tá? Professor, mas que nome, né? Esse nome é justamente por conta do pesquisador, né? Henry Walter Bates. Então, ele é que estudou esse tipo de mimetismo, tá? Então, o que é o mimetismo batesiano? Bom, o mimetismo batesiano você tem uma espécie perigosa e outra que não é, né? É outra inofensiva, como é o caso aqui da coral e da coral verdadeira e da falsa coral. Então, uma falsa coral, ela imita o padrão, né, da coral verdadeira. A coral verdadeira é perigosa, é peçonhenta. A falsa coral não. Só que ela imita aquele padrão. E o animal que está ali relacionando com ela, ele não vai parar para ver, espera aí, dá sua identidade aqui para eu ver se você é a verdadeira ou a falsa. Não. Ele bateu o olho naquele padrão de cor, ele já vai, já sabe que tem a espécie que é perigosa, ele não vai parar para conferir. Ele já vai embora, entende? Então, de certa forma, ela se beneficia também com o padrão perigoso, né, da outra, tá? E aí nós temos outro exemplo aqui, essa larva, né? Da larva da mariposa. Então, o que acontece com essa larva? Isso aqui não é uma serpente, mas ela tem uma estratégia, né? Quando ameaçada, ela incha ali o corpinho dela, que dá a impressão que é a cabeça de uma serpente. O cara fala, opa, isso aqui é perigoso, tá? E aí ela consegue se manter. O animal não vai querer predar, porque ele vai pensar que é uma serpente, entendeu? Isso é chamado de mimetismo batesiano. Então, resumindo, o mimetismo batesiano, você tem uma espécie que é perigosa e a outra é inofensiva, e a inofensiva copia a perigosa. E o mimetismo milleriano, olha o nome, milleriano também está relacionado ao pesquisador que estudou isso aí. No caso aqui foi o alemão, né? Johann Friedrich Theodor Miller. Então, eles estudando insetos e tudo mais, ele percebeu esse tipo de comportamento. O que seria no mimetismo milleriano? Você tem duas espécies e as duas, de certa forma, elas são, vamos dizer, danosas ou perigosas. Vamos pegar assim, tá? Então, no caso dela, as duas têm igual grau de nocividade. Por exemplo, aqui as duas borboletas, a monarca e a vice-rei. Elas não são palatáveis, ou seja, não é agradável para o animal comer, tá? Não é, dá um enjoo e tudo mais, o animal passa mal, tá? Então, mas as duas têm o mesmo padrão de cor, que serviria também de aviso, né? Como um padrão geral, fala, ó, indivíduos dessa coloração não é legal a gente comer, não. Então, ela meio que ganha também, entende? Porque ninguém se mexe com ela. Mesmo se tiver um desavisado ali que comeu, vai passar mal e vai lembrar que se ele olhar e ver indivíduos com essa coloração, eles não vão se alimentar delas, tá? Então, no mimetismo milleriano, as duas espécies, elas são, vamos dizer assim, entre aspas, perigosas, tá? Então, elas oferecem o mesmo risco. Então, não é uma inofensiva e a outra que não seja, ok? E aí nós temos a coloração de advertência. Essas rãs são lindas, né? Então aqui nós temos elas bem brilhantes, bem coloridas para mostrar. Ei, não mexe comigo não, porque eu não ando só, tá? Você vai ver, se mexer comigo, você vai ter treta, o trem vai pegar aqui. Então, no caso dessas rãs aqui, elas estão mostrando que elas são perigosas. Ela está avisando que elas são tóxicas, é um relacionamento tóxico aqui. Ó, você pegar em mim, eu vou levar você pro buraco, você vai pular, entendeu? Então, no caso desse tipo de estratégia, é chamado de aposematismo ou coloração de advertência. Então, a espécie que é tóxica, ela assume essa coloração chamativa mesmo, que é para mostrar para todo mundo que ela é tóxica. Aí o predador, só se ele for meio bestinha, para falar, não, eu vou pagar o preço. Mas elas têm essa estratégia. Ela se mantém. Então, uns não querem se mostrar. No caso dela, não. Ela quer mais é se mostrar. Fala, olha aqui para mim, olha para mim. Me olha de novo. Desse jeito. Bom? E aí, olha só que coisa linda essa, hein? Essa é a tanatose. Esses animaizinhos aqui, eles não estão mortos. Eles estão fingindo de morto. Tá? Como assim fingir de morto? Eles, quando se deparam com um predador, eles são inofensivos. Então, o que ele vai fazer?
Ele vou falar, oh, peraí, eu vou dar uma. Morri, pá, cai ali. Então, no caso deles, eles se fingem de morto para o predador desistir de capturar eles. Mas, professor, não funciona? Funciona. Às vezes funciona. Né? Se eles conseguirem ficar muito tempinho morto ali até o tempo do predador ir embora. Por quê? O predador ele não gosta de pegar presas fáceis. Tá? O predador não pega animal morto. Isso é predador. Tá? A pessoa, uma hiena pega, mas a hiena não é predadora. Tá? Predador, ele que gosta de caçar a presa. E eles não pegam animal morto, ou animal que está ali, tipo, caído ali, vai lá e comer aquele animal que está. Porque primeiro pode ser que aquele bicho sabe lá porque que ele morreu, né? É, mas então, o predador, ele quer caçar a presa dele, tá? Então ele gosta de caçar, ele caça. Então, no caso aqui, os bichinhos fingem de morto, o predador desiste. Vai procurar outro que não está morto ali para ele tentar pegar, entendeu? Então, essa é uma estratégia que ele simula a morte para poder enganar o predador. Ou também o predador finge de morto para pegar a presa. Tem o caso da aranha, tá? Esqueci a espécie aqui, que ela se disfarça, o macho fica grudado, ele oferece um bichinho para a fêmea, tá? Só que a fêmea, às vezes, ela pega o bichinho e vai embora, não acasala com ele. Então, o que, que ele faz? Ele prende, finge de morto, bem pertinho do bichinho que ele deixou preso na teia, que seria para a aranha pegar. Enquanto a aranha tá pegando o bichinho, ele pronto, sai da morte, fala, opa, estou vivo. E aí ele vai lá e consegue acasalar com a fêmea. Então, uma estratégia, ele fingiu de morto, no caso ali, né, não para se alimentar, mas para acasalar. Então, a tanatose é essa estratégia em que o animal se faz de morto, ele se finge de morto, ele simula a própria morte. Não é só no filme, não, viu? Os animais também são atores e atrizes fabulosíssimos. E essa outra aqui? Ah, essa aqui nunca viu um gatinho nervoso? Então, nos comportamentos deimáticos, o animal, ele vai, tipo, é defesa mesmo. O cara quer parecer maior do que ele é para poder intimidar e assustar os predadores. Tipo, cara, não mexe comigo não, porque eu sou muito grande, entende? Então ele iriça todo o corpo dele, ele contorce todo para poder falar pro cara, ó, não vem não, tá? Eu sou perigoso. Então esse é chamado comportamento deimático. Tem o caso de um lagarto também, esqueci o nome, tipo dragão, não sei das quantas lá, que ele também incha assim, abre umas, tipo umas ventosinhas do lado dele, e aí o bicho pensa que ele é tipo, né, o Granamir, o dragão dos dragões. Mas não, ele só tá ali tentando se parecer maior para se proteger. Igual esse sapinho aqui, ó. Essa aqui é a bundinha do sapo, a caudinha dele, a porção posterior, ó, a patinha dele. E ela tem essas duas estruturas aqui que a gente chama de ocelos, não são olhos, tá? E a cabecinha dele, como ele é pequenininho, inofensivo, tá? Só que ele, para assustar os predadores dele, ele incha todo, aí fica grandão e tal. Aí o cara pensa que aqui é os olhos dele. Pô, se a cabeça dele é assim, imagina o resto do corpo, né? Ele consegue, né, se manter vivo, entendeu? Aí nós temos outras condições aqui para vocês, que é chamada autotomia. Olha que meiga, essa aqui é a lagartixa. Lagartixa. Essa lagartixa, em Cuiabá, fala curipompom. Curipompom. Esse animalzinho aqui, inofensivo, um bichinho, sabe, de boa mesmo, tá? Ele se alimenta de insetos e tal. Esse bichinho, ele tem uma estratégia de sobrevivência para poder se livrar dos predadores. Quando ele está ameaçado, o que, que ele faz? Ele, né, desprende a cauda dele e o predador vai atrás da cauda e ele consegue escapar. Então ele solta o rabo para se defender, brincando com vocês, né? Então ele vai e libera a caudinha dele, enquanto o predador vai atrás da cauda, a lagartixinha corre e se mantém viva, salva e protegida. Então isso é uma estratégia de sobrevivência, uma estratégia predador-presa. Continuando aqui, a gente já vai finalizando quase, vamos falar do amensalismo. Então, o amensalismo é também chamado de antibiose.
é quando o indivíduo ele produz, por exemplo, uma substância que inibe o crescimento da outra, tá? Então, onde tem um indivíduo de uma determinada espécie, na outra não tem. Então, no caso do amensalismo, quem inibe, de certa forma, ele não tem, tipo, eu inibi o crescimento do outro, para mim indifere. Mas para quem foi inibido é negativo, entende? Ele perde, tá? Ele perde ali. Bom, então no caso aqui a gente tem um exemplo, o antibiótico. O antibiótico, que é uma toxina produzida pelo fungo, né? Do gênero Penicillium, ele inibe o crescimento das bactérias, que é o exemplo que a gente traz aí para vocês, tá? Então, o que acontece ali? Quando ele libera essa substância, aonde ele está, a bactéria não se cria, tá bom? Alguns vegetais também liberam algumas substâncias assim no solo. E aí elas inibem que outras espécies, né, ou indivíduos da mesma espécie dela, cresçam ao redor ali dela. Mas para que isso? Para evitar competição, tá? Para evitar competição. Então aí o que acontece? Mas planta compete, gente. Compete porque do solo que elas tiram água, sais minerais, compete pela luminosidade, entende? Então elas, de certa forma, elas competem e elas precisam se manter. Então, no caso aqui, ó, eu vou parar aqui no mensalismo e na próxima aula a gente vai continuar e falar dos demais tipos de relações desarmônicas, ok?